E agora nós vamos trazer aqui ao palco Joaquim Melo, sócio-diretor do Banco de Palmas, que ministra a palestra Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Teólogo, especialista em desenvolvimento local, bancos comunitários e moedas sociais, foi o criador da metodologia dos bancos comunitários e das moedas sociais circulantes no Brasil. Palestrante sobre desenvolvimento local, economia solidária, inclusão socioprodutiva, bancos comunitários e moeda social eletrônica. Tem várias publicações escritas sobre o tema das finanças solidárias e do desenvolvimento local. Tem também reconhecimento internacional. Ministrou palestras sobre bancos comunitários e combate à pobreza em vários países e nas mais conceituadas universidades brasileiras e internacionais, como em Massachusetts e também em Colômbia e Nova York. Com a palavra, Joaquim Melo. Meu povo, é para acordar, porque depois daquela gastronomia toda, meio-dia e meia, vem um sujeito lá do Ceará, com um sotaque arrastado, ligeiro, que ninguém entende, falar de uma experiência de uma periferia. Então, se eu não falar bem alto, o povo vai dormir, cochilar e, com certeza, sonhar. Eu só peço que saia a minha vida, que é para não ficar falando, né? Gente, ó, eu sou um líder comunitário, morador de uma periferia de Fortaleza, num bairro muito pobre da periferia de Fortaleza, que é o chamado Conjunto Palmeiras. Eu moro lá a minha vida inteira, 40 anos que eu moro lá. E eu tive o privilégio, Gilmar, ontem cheguei aqui cedo, e eu escutei aqui nesse mesmo palco as mulheres empreendedoras aqui de Ouro Preto falando. 7 casos assim, fantástico, de empreendedorismo, enfim, muito parecido com a nossa história. E eu fiquei desde onde, assim, o que é que eu vou dizer lá? Então, o que eu disser lá, o povo já está fazendo aqui faz tempo, né? Aí eu assisti às palestras de ontem à noite também, todo mundo falando aqui das riquezas da cidade bela, histórica. Cadê o cara que não quer que diga que é histórica, né? Histórica também com outros atrativos, que é Ouro Preto. Economia criativa, então, todos os temas que foi falado aqui já. Então, talvez não tenha mais nada para acrescentar que vocês já não façam aqui, que já não vivam aqui em Ouro Preto, nas cidades. Mas eu vou manter aqui minha fala, não vou fazer nenhuma teoria, nenhuma elaboração, nem por IA, nem por outra forma qualquer. Os PowerPoint ali da época, ainda de 73, vocês vão ver pelas imagens, porque a gente quer contar a nossa história, o que é a história do Banco Palmas, que é uma comunidade muito pobre, de forma endógena, local, que criou a vida, que criou um banco, uma moeda, que hoje se espalha pelo Brasil inteiro, e são 184, porque ontem surgiu mais 2 ontem, moedas sociais no Brasil. Tá certo, gente? Vou tentar ser breve, porque a hora é difícil, é hora do almoço, vocês estão cansados, está todo mundo doido para comer, e lá fora fica o almoço lá fora. Então, agora acende o cheiro e vai para lá. Gente, quem já foi em Fortaleza? Isso. A maioria de vocês foram lá, conheceram e se hospedaram ali, naquela linda cidade, não é verdade? Imagina que não tem parente, ficou hospedado nos hotéis. Era ali que a gente morava em 1973. Os meus pais, os meus avós eram pescadores, moravam na beira-mar de Fortaleza. Está ali, ó. Ali é a cidade de Fortaleza. E nós fomos expulsos de lá, do centro de Fortaleza, em 73, a gentrificação, lá para o final de Fortaleza, no lixão de Fortaleza, onde não tinha nada. Eu estou contando essa história porque ela é fundamental. É aquilo que foi dito hoje de manhã, né? Quando você perde a memória, você perde tudo. Então, a gente tem que começar de onde a gente veio até de chegar hoje aqui. Eu vou ficar aqui parado e o cara está com 3 horas querendo tirar uma foto, eu não deixo, vou para lá, vou para cá, ele se vira, ele faz sinal, põe tomar, tira a foto. Ih! Pronto. Então tá aí, gente. Para criar aquela linda cidade, Fortaleza, nós ficamos aí nessa situação. São fotos da época lá do jornal O Povo da cidade de Fortaleza, morando nesses barracos. Quando você está numa situação dessa, você tem 3 pensamentos. O primeiro é se resignar. Dizer é assim porque Deus quer, é castigo de Deus, eu estou aqui porque eu estou aqui mesmo, porque Deus mandou pagar meus pecados. O outro é
se picar daí. Eu vou embora daí, que aqui não tem vida para nada. Vou embora para outro canto que seja melhor para mim viver, para mim morar. É o sentido de ir embora, buscar um canto, um centro urbano, uma cidade, um local mais desenvolvido, entre aspas, né? O terceiro, que foi o caminho que a gente fez, é dizer, nós vamos transformar esse local. Nós somos capazes de mudar esse local. E a primeira coisa para você mudar um local que você vive é você criar identidade. Foi tão criado aqui, né? Então, vocês vão ver que tudo lá é palmas. O banco é palmas, a moeda é palmas, as empresas são palmas, porque nós somos do Conjunto Palmeiras, que é o nosso bairro. Então, nós fizemos vários pactos ao longo do ano. O primeiro pacto foi esse. Isso é uma coisa importante. A gente sempre pensou para 10 anos. O que é que eu quero para os próximos 10 anos de nossa vida? É aquela velha frase, se você não sabe para onde você vai, qualquer coisa serve. Então, nós fizemos, o primeiro pacto era construir o bairro. E, em regime de mutirão comunitário, nós construímos o Conjunto Palmeiras. As casas, escolas, casas de partos, creches, enfim. O segundo pacto foi urbanizar o bairro. A gente criou esse plano estratégico. Não sei se vocês conseguem... Tem luz, está entendendo, né? Não sei se vocês conseguem ler aquela placa ali. Seminário Habitando o Inabitável. Pelo nome, já dava para dizer o tamanho da coisa difícil que era aquele local que estava ali. Então, a gente começou aí a fazer todas as obras em mutirão comunitário, mas era mutirão remunerado, então já começava aí um espírito empreendedor, eram pessoas da comunidade, a gente remunerava, e elas começavam a fazer os mutirões da comunidade, construindo os equipamentos comunitários. No final da década de 90, o bairro já estava razoavelmente urbanizado. Já tinha ali água, luz, as ruas já estavam alinhadas, e foi aí que aconteceu a nosso segundo grande problema. Quem consegue ler aquela faixa lá? É só para vocês se acordarem e fazer um teste de vista. Gente, vamos falar mais alto. A comunidade, vai lá. Pronto. Essa faixa é muito significativa para nós. Olha a potência do poder de pertencimento. A comunidade conquistou, construiu e inaugura sua praça. Esse é o primeiro fundamental para você pensar no desenvolvimento. Que para nós, o Gilmar falou isso aqui, para nós ou o desenvolvimento é endógeno, ou é de baixo para cima, com capacidade de pertencimento das pessoas, de que nós podemos, é claro, tem que ter empresa, tem que ter poder público, mas se não tem esse pertencimento, você pode jogar bilhões de dinheiro. No dia que o dinheiro foi embora, acabam os projetos, acabam os programas, porque você não acha que a cidade é sua, que o bairro é seu, que a comunidade é sua. Então, a gente trabalha muito isso no Palmeiras. A praça que nós construímos, que nós conquistamos, que nós inauguramos. Mas é nesse momento, e aí vai entrar a história do Banco Palmas, quando o Palmeiras estava mais ou menos urbanizado, que chegou o pessoal de fora e começou a comprar os barracos das pessoas. Porque a gente tinha melhorado o bairro, mas a renda ainda era muito baixa. Então, na primeira crise que a pessoa tinha, ali morreu, quer fazer o enterro, o marido foi preso por ser um advogado, a mulher quer uma cirurgia, a pessoa não tinha o que vender, vendia o barraco e ia embora para outras localidades. Então, começou a surgir o povo, os moradores, a ir embora do Conjunto Palmeiras, que é comum a qualquer favela que se urbaniza. Se você melhora o aspecto da casa, o aspecto de infraestrutura e não melhora a renda, o povo vai embora e, às vezes, a gente bota até a culpa no povo. Não é o povo malandro. A gente deu tudo para ele, fez tudo, deu a casa e foram embora. É porque não tem renda. Então, pensar na renda é um fator grande de sustentabilidade. E foi aí que nós fizemos a pergunta que mudou as nossas vidas. E se eu fizesse essa pergunta para vocês? Por que é que nós somos pobres economicamente? Como é que um bairro tão rico, que se organiza, que se mobiliza, que faz mutirão, que conseguiu casa comunitária, creche, escola, porque ele é pobre economicamente? E as pessoas
no seu sentimento empírico, dizia assim: a gente é pobre, tio, porque não tem dinheiro. Ih, aquela esculhambação do cearense, né? A gente é lascado mesmo. Ih, tal, e fizemos 100. Desse jeito mesmo. Imagina a favela. É uma putaria grande, enfim. Gente, olha. E nós fizemos da Péspera da Laranjeira, nas escolas, nas igrejas, perguntando para as pessoas: por que a gente é pobre? E o seu tio é rico? Tal. Não, estou perguntando por que a gente é pobre. E nós resolvemos fazer várias dinâmicas populares, pedagógicas com as pessoas e uma pesquisa. Uma pesquisa que não é uma pesquisa como a gente tem de pesquisa. Era um pedaço de papel, por 10 jovens de lá, todos com ensino fundamental. Na verdade, ninguém lá não tinha nem ensino médio, né? O que era o 2º grau. Nós éramos mais ou menos 30 mil habitantes. Então, nós pegamos 10 jovens da comunidade, uma folha de papel que tinha 3 perguntas. O que a senhora já compra por dia? Qual é a marca do produto e onde compra? Isso a gente faz até hoje. É claro que hoje a gente faz digital, né? Hoje nós já temos um aplicativo, porque aí vai começar o 2º, 3º pacto. Hoje a gente faz digital. Deixa eu mostrar aí. Ó. Pronto. Todo ano a gente faz essa mesma pergunta, essa mesma pesquisa. Está com 28 anos essa história. No final, gente, a gente viu o seguinte, que tinha muito dinheiro circulando ali. A pesquisa, vou mostrar o resultado, mas a gente fazia várias dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo que eu falo são reuniões com a comunidade. Posso fazer com a senhora? Igualzinho como se fosse lá. Era mais ou menos isso. 50, 60 pessoas. Tinha várias, não vou ter tempo aqui de falar muitas, vou colocar só uma. Que a gente perguntava assim: como é o nome da senhora? Dizia: dona Fernanda, a senhora tomou banho hoje? Não, minta não. Hein? Tomou mesmo, né? É porque no Ceará não tem água, a gente toma banho lá só na sexta-feira. Pois bem, eita, de história, já passou por isso, né? É na quinta também, né, filha? Pois é. Eita, porra! Tá certo, tá certo. Aí é o contrário, é? Ó, ela que está dizendo que vocês não tomam banho todo dia. Qual é a tua terra? Eita, diabo, nasci lá, em Ponta de Pedra. Foi. É, lascado também. Vai, fala. Eu também tomo, eu estou brincando, vai. Quem não toma é aqui. Diz. É, mas eu não passei por isso não, tu passou? Ah, sim, tá certo. Gente, vamos lá, vamos sério agora, voltou para cá. Ó. Eu dizia: Fernanda, a senhora tomou banho hoje? Sim, tá certo. Aí a pessoa: tomou não, tinha conversa dela, era de propósito para animar. Beleza. Fernanda, tu usou que sabonete? Ela usou o Dove. Aí a negada dizia: é mentira, tio, foi Lifebuoy, foi o Lucas. Digo: peraí, pessoal, vamos lá. Fernanda, eu estou fazendo como se fosse ao vivo, certo? Tu toma banho de cuia ou é chuveiro? Aí, agora eu pergunto para vocês, é como se estivesse perguntando para elas. Quando a Fernanda pegou o Dove, passou nos coros dela, abriu o chuveiro e a água caiu no quengo da cabeça dela, para onde foi o dinheiro dela? Essa foi a resposta que mudou a nossa vida. Por isso estou aqui hoje. Isso faz 30 anos essa história. Eu vou perguntar: Fernanda, tu comprou ou tu roubou o sabonete? É quase vizinho de roubar, pegar emprestado e não pagar, né? Mas ela comprou o sabonete. Pronto. Então a Fernanda que comprou o sabonete, quando ela passou o sabonete no couro dela e a água caiu no quengo da cabeça dela, o dinheiro foi para quem? Para o ralo? Não, 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 não. Ela não comprou? O dinheiro foi para o bolso de quem? Do dono do sabonete, que é a Dove. Nem sei se é da Gessileve, que é a empresa mãe hoje. E assim a gente foi perguntando para todo mundo: minha filha, a sua camisa, onde é que você comprou? Na C&A, tio, bom orgulho. Aí eu dizia para ela: gente, quando ela usou a camisa, para onde foi o dinheiro? Para C&A, tio, para C&A. E lá na época, era 1997, o governador era o Tasso Gereissati, que é um cara lá que tem muito dinheiro, a metade do Ceará é dele, dono da Coca-Cola, não sei o quê, e tudo que era riqueza, o pessoal dizia que era do Tasso, tudo que era rico era do Tasso. Aí assim foi perguntando: você lavou louça hoje? Lavei. Qual foi
o desinfetante, foi eu limpar. Para onde foi o dinheiro dele? Dizia, putaço, tio, foi putaço. O povo começou a entender isso, de que a gente tinha... Aí teve várias dinâmicas, do balde furado, tal, que eu não vou poder contar aqui. E o povo começou a entender pedagogicamente que o dinheiro que ele tinha, ele era pobre, não é porque ele não tinha dinheiro. Porque nem que fosse de esmola, de aposentadoria, de biscate, de pedreiro, de borracheiro, de doceiro, ali tinha muito dinheiro. O problema é que o dinheiro saía da comunidade, porque tudo que a gente comprava, que a gente usava, do cor de cabelo, a uma unha, a um shampoo, as coisas mais básicas vinham de fora. E aí, a nossa vida mudou quando a gente chegou nessa sentença. Eu estou falando de um povo e o pessoal pergunta, quantos economistas tinha lá? Nenhum. Se tivesse, não tinha feito. Ora, nós não somos pobres. Nos empobrecemos que perdemos as nossas poupanças locais. E perdemos porque tudo que a gente usa vem de fora. Portanto, categoricamente, 30 anos depois, eu digo a mesma história. Para você pegar os vídeos de minhas palestras, é a mesma coisa. É só repetir. Não existe bairro pobre, não existe comunidade, vila, distrito, município pobre. A gente se empobrece porque perdemos as nossas poupanças locais. Se tudo que a gente comprasse fosse aqui, eu não sei, não vou perguntar agora, até porque o tempo é curto, eu não sei quem daqui dessa sala está usando produtos ou serviços feitos em Ouro Preto, nessa cidade tão bela, tão criativa, tão rica, tão empreendedora. Talvez poucas coisas, se a gente fizesse aquela pesquisa aqui do mapa da produção e do consumo. Foi aí, gente, que nós dissemos, quem é? Nós somos 30 mil pessoas, de uma favela muito pobre, a 90% do SPC, os 10% que sobrou no Serasa. Quem é que vai investir na nossa indústria aqui local? Banco nenhum nos quer, com absoluta certeza. E nós fomos no governador. Governador, Tasso, diga o que você quer, meu filho? Nós vamos criar um banco. Você é mesmo, meu filho? E eu um dia digo, lá na Palmeira, leva, tá doido, né? E nós conseguimos 2.000 conto emprestado. De uma ONG que tinha lá, para fazer os R$2.000 emprestado. E nós dissemos, vamos criar o nosso banco. Esse negócio da autoestima vale muito, gente. O pessoal fala assim, vocês são muito narcisistas. Narcisista é uma ova. Nós somos descriminalizados, porque 24 horas vocês não podem. Compre na loja fulano de tal, compre na grife tal, compre do produto chinês, compre do produto da Índia, compre local, que é nosso grande lema, né? Então, quanto mais eu disser, é aqui, é aqui, é aqui, é melhor. Então, em nossa homenagem, a gente tinha 2.000 contos, e é por isso que o Gilmar me convidou hoje, porque naquela época eu chamei de Banco Palmas. Olha o nome lá. Se eu tivesse chamado um fundinho de crédito, uma linhazinha de crédito para ajudar os pequenos, o microcrédito. Tu viu que para pobre tudo é micro, né? É o microempreendedor, o microcrédito, o nanocrédito. Microcrédito é uma ova. É o Banco Palmas. E nós fomos lá na Rede Globo, que lá no Ceará é a Verdes Mares. Eu vim aqui para você cobrir que nós vamos criar um banco e vamos inaugurar o banco. Isso é mesmo, meu filho? Isso aí, qual é o patrimônio líquido do banco? Eu não sei que diabo é isso, mas o dinheiro que a gente tem é 2.000 conto. Ele disse, mas é um negócio, porque naquela época não se falava de microcrédito, esse negócio de banco comunitário, fintech, imagina, 30 anos atrás, né? Aí a Verdes Mares, que é a Globo de lá, disse, a gente só pode ir se tiver imagens para filmar. Eu vou filmar o quê? A não ser que você deu R$2.000 emprestado lá. Eu digo, mas só tem 12.000 contas. Ele disse, papoque, que a gente vai lá filmar. E nós marcamos e eles foram. 20 de janeiro de 98, a rua cheia de gente, batata, milho verde, doce, rapadura, menino a luar. E nós com 2.000 contos e a televisão lá filmando a Rede Globo lá, que negócio sensacional, 30 anos atrás. E nós demos 5 cheques para 5 empreendedores, um peixeiro, uma costureira, um cara que cortava o cabelo, e Banco Palma lá e a televisão filmando aquela coisa danada, e eu lá, claro, evidentemente, né? Eu só sou frouxo, vocês vão ver essa história mais tarde, mas muito exibido. Olha, no outro dia, minha gente, nós papocamos o dinheiro do banco todinho, o Banco Palmas quebrou na noite de inauguração. Amanheceu liso, sem nenhum centavo. E, para o nosso azar, saiu na matéria local e saiu no William Bonner, no Jornal Nacional. Ah, minha filha,
Você está rindo porque não sabe o sofrimento. Agora em Fortaleza tem o Banco dos Pobres. Você que está no SPC, do Serasa, que está à busca do primeiro emprego, quer botar o seu negócio, vá lá. No outro dia de manhã, aquela fila que dobrava o corredor e nós, liso, não tinha um centavo, o banco completamente quebrado. Meu povo, olhe que para completar essa história, vou contar só essa, tem muita história para contar, mas vou contar só essa história, porque eu gosto de contar, não é para se lamentar, para ficar chorando pelas esquinas, não. Eu vou apressar a palestra. Com 3 dias, o Banco Central foi lá fechar o banco. Você acredita nisso? Como saiu no Jornal Nacional, eles acreditavam que era um banco clandestino, com a vidraça, negócio de factory, de dólar, não sei o quê. O banco, gente, a sede do banco era que vocês viram lá, não é daqui para ali. Era uma casinha de palha, aí tinha um tamborete, que é banco no Ceará, um tamboretezinho de madeira. A única funcionária que era voluntária era a Evandi, não tinha um dente na boca, coitada, completamente banguela. E ela tinha um caderninho que ela estava PG, não PG, não sei para que eu não PG. Porque a senhora dormiu conto, 5 clientes, pô, o Banco Central foi lá. Lá a polícia chama-se Raio, que é aquela polícia encapuzada, não sei como é que chama aqui, que era a polícia especial, que vem... Aqui é o GAT, né? Então, pronto. Chegou o GAT lá. Povo, é um assalto, tio, é um assalto. Digo, assaltar o quê? Que eu tenho mais dinheiro? Isso é um assalto. Era o Banco Central. Meteram o pé na porta. Cadê o banco? Eu já falei para vocês que eu sou frouxo, né? Eu, para me livrar, joguei para cima da menina, da Evandi. Disse, pô, meu filho, só tem aquele ali. Ele meteu o pé na porta. Bufo, cadê o banco? A pobre se espantou, pegou o tamborete e disse, pode levar, não custa nada, tal. E eles pegaram a prova material do crime, que era o caderninho PG, não PG, botaram dentro do saco, embalaram o saco e tal. No outro dia, a gente foi para a porta do Banco Central, lá de Fortaleza, com um monte de faixa. Uma das faixas era assim, devolva pelo menos o caderno, né? Que era o controle da menina. Ontem as empreendedoras estavam aqui, eu gostei tanto delas, porque eu me vi tanto nelas, todas elas diziam, não é fácil, empreender não é fácil. E é isso, gente. Se naquele momento ele tivesse desistido, era o fim do banco, né? Então, a gente ganhou do Banco Central 2 vezes, 2 processos, ganhamos, superamos. Hoje eles são nossos amigos, já reconhecidos. Se entregaram a Deus, né? Já disseram que isso está bom demais, tem nota técnica, nós somos muito amigos, mas eu tenho que resgatar essa história para dar o testemunho também que não é fácil. Vamos lá. O que é que faz esse banco? Era simples, emprestar dinheiro para quem quer produzir, as pequenas empresas locais, e emprestar dinheiro para quem quisesse consumir nas empresas locais. Como é que eu garanti que a pessoa ia consumir na empresa local? Se eu desse o dinheiro que ela só pudesse comprar lá, senão ela ia comprar no centro. Foi aí que nós cunhamos o termo moeda social. E a primeira foi de papelão, que era o Palmacard, essa aí de papel, já é uma evolução na gráfica, né? Então, esse dinheiro, ele circulava apenas na comunidade. As pessoas iam lá, pegavam R$1.000 emprestado para comprar nas empresas locais. E o comerciante, quando queria, ia lá no banco, podia trocar por reais. Esse é um conceito muito interessante, vou passar muito rapidamente, porque a Tati tem oficina. Então, moeda social é lastreada em reais, é paritária, um palmas vale R$1, permite o câmbio, pode trocar, circula no mesmo território, é aberta, não é um voucher. Já viu? Eu ouvi até dizer que aqui em Ouro Preto teve uma, né? Moeda social não é um voucher, não é um vale que você vai lá e comprou e acabou. Não é um vale gás, um vale alimentação. Ela tem que circular. Eu compro na lanchonete do João, o João vai e compra na padaria da Maria, que compra numa confeitaria, que vai fazer a roupa e vai circulando de mão em mão. Ele não é um voucher, né? A riqueza gerada é reinvestida. Isso aqui é até importante, vou até dizer logo isso aqui, que eu sei que não vou ter muito tempo. Toda vez que você compra com um cartão do banco comunitário, que hoje está tudo digital, toda vez que você compra com cartão, eu cobro 12% à vista. Esse 12% vem para o fundo do banco, né? O banco se mantém disso. Quanto mais gente comprando, é mais barato que a Visa, que a Mastercard, que todos esses, que Deus os tenha, esse dinheiro volta para o banco comunitário, volta para o fundo local para investir nas empresas locais. As startups, ou se chamam-se de startups, empresas, né? Pois bem, eu vou contar para vocês, porque o Gilmar sentou aqui, eu morro de medo do Gilmar, porque ele disse, se eu desobedecer, o rendimento é público e o banco de dados, hoje, claro, nos falando de uma rede com 182, são milhões de dados que também fica a serviço da ciência, eu não quero discutir isso aqui agora. Aí os comerciantes começaram a dar desconto.
Se você comprar com a moeda local, tem 5% de desconto. Ora, claro, ele não era um doido. Ele disse, se o cara vier aqui comprar com o cartão da Visa, eu vou pagar 3%, o dinheiro vai embora. Se eu lhe comprar com cartão Palmas, os meus 12% volta para o banco para investir nas empresas. E também o dinheiro circula ali. As pessoas começaram, gente, a comprar. Todo mundo. O Palmas valia mais do que o real. Ninguém queria mais saber do real. Todo mundo só queria saber da moeda local. Chegava lá, você aceita cartão? Disse, é do Banco Palmas? A prioridade aqui é para o Palmas. Aí eu queria ir lá trocar, né? E você podia fazer empréstimo. Então, todo mundo começou a comprar com o cartão da comunidade e começaram a surgir as empresas locais. Uma das primeiras, Palma Limpe, que faz material de limpeza, detergente, sabonete, sabão, material bom, de qualidade, parceria com as universidades, tem um químico responsável, porque ninguém tem mania de ser pejorativo, porque é popular, a palavra popular virou coisa ruim, de péssima qualidade. Não, é um detergente maravilhoso, biodegradável, isso é reciclado, você vai lá atrás, encarrega novamente o cartão, o líquido, tem só aquele bico lá de cima. Eu gosto de contar essa história, vou contar só essa aqui agora. Esse bico lá de cima, que é o bico dosador, que a gente não bota porque é anti-ecológico, aquilo ali não é reciclável, você perde aquele bico da Lipol. Então, lembrado daquele mapeamento que a gente faz, do mapa da produção? E um dos pontos que mais aparece, que as pessoas falam assim, que não gostam de comprar o Palma Limpa, porque não tem um biquinho que pinga, pinga e pinga, e a gente gosta daquele pingo. Aquele bico dosador que eu não consigo produzir, o resto tudo eu produzo, inclusive a garrafa reciclável. Eu não consigo produzir e ele é mais caro do que todo o produto junto, o líquido e a coisa. E aí, nas nossas campanhas publicitárias que a gente faz, eu digo assim, para a mulher que não gosta de dizer que eu não gosto porque ele não pinga, eu digo, desgraçada. Peste, pega um prego, enfia no diabo da tampa desse detergente, que ele pinga, pinga, pinga que nem o outro. Agora, tu não compra não, porque se a gente não comprar, essa empresa vai quebrar. Que são 10 jovens que trabalham aí. E o maior, claro que vende para fora, mas o maior consumidor, nós somos 60 mil consumidores. Se tu não comprar, essa empresa vai quebrar. E jovem desempregado vai fazer o quê? Ou vai para o tráfico, ou vai roubar. E se Deus for misericordioso, Pai e justo, a primeira casa que ele vai roubar é a tua. Porque no dia que levar a tua geladeira e tua televisão, tu vai entender a importância que tem o diabo de um prego na tampa de um detergente. Meu povo, a maneira como a gente consome define o tipo de sociedade que a gente quer construir. Ou uma sociedade que valoriza o pequeno, que valoriza o local, que gera renda, que desenvolve o território, que é sustentável. Ou uma sociedade que não respeita o meio ambiente e concentra nas grandes fortunas, nos grandes baronatos, nas grandes corporações. Eu falo isso, Gilmar, lhe juro, e olhando para essa mulher daqui de ontem, esse cara da minha cabeça, que as 7 disseram de outra maneira a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. O poder da economia do local. Quem gera emprego? O Sebrae é nosso parceiro de sempre. 80% dos empregos do Brasil são gerados pelos pequenos negócios. As grandes corporações são importantíssimas, como motivadoras, como incentivadoras, são bom que existam, mas são os pequenos negócios, por isso é tão importante esse tema da diversificação econômica. Se a gente se concentrar num único modelo, vamos sucumbir até como espécie humana. Vamos lá! E aí vem as outras empresas. É claro que esse é o meu xodó, que é a Palma Fashion. Gente, com muito orgulho e alegria. Eu, nos últimos 5, 6, 10 anos, todas as minhas roupas são da Palma Fashion. Sapato, roupa, peça íntima, a gente confecciona tudo, porque é fácil fazer. Imagine a Ouro Preto Fashion. Quantas costureiras tem aqui na região, maravilhosas, né? E professores de universidades, a gente poderia usar nossa roupa. E aqui, a linda história da Palma Fashion, eu não vou contar hoje aqui do desfile. Não vou por causa do tempo, eu sei que o tempo é muito... Eu vou resumir, porque a Palma Fashion, porque tudo parece engraçado, mas tem uma simbologia. Essas meninas são da comunidade. Todo ano a gente fazia um desfile lá com as filhas das costureiras, na associação de moradores. E eu era o cara que ajudava. Elas iam lá. Tudo descalço. Elas viravam. Aí um belo dia não tinham o que fazer. 2 dias antes do desfile, o Sebrae chegou lá, olhou e disse, Joaquim, vamos organizar esse desfile? Eu digo, como é que organiza? Eu disse,
Aí eles contrataram lá a Maraponga Marte Moda. Que é dessas grifes de ponta de confecção que existe, que faz desfile de moda e tal. E disse, pô, vão. Aí fizeram lá no Dragão do Mar. É o point de Fortaleza, na beira-mar, um centro cultural maravilhoso. E a menina ensaiava descalça lá na associação. E chegou no dia, fomos para lá. A gente vai e digo, vamos. O Sebrae disse que era bom, vamos. Quando nós chegamos lá, tinha uma passarela desse tamanho aqui de altura. E a moça lá, ela disse, Joaquim, é para nós ir lá em cima. Eu digo, só pode ser que botaram isso aí. Aí a mulher da empresa trouxe um sapato desta altura, gente, o bico do sapato lá em cima. Quando elas botaram no pé, disse, é para a gente desfilar desse jeito. Eu digo, eu não sou, só pode ser vocês. As bichinhas rodavam assim, desse jeito. Mas, seu Joaquim, eu digo, a gente não está nem se equilibrando. Eu digo, vai assim mesmo, o povo não sabe como era o ensaio, vai desse jeito. Pois olhe, quando a moça disse, Maraponga Marte Moda, Sebrae Ceará, Palma Fashion, Banco Palmas apresenta Palma Fashion. A luz tudo acendeu, aquele canhão de luz. Era São Joaquim, eu digo, diga. Nessa altura eu estava lá embaixo. E nós estamos tudo cega. Eu disse, eu também. Olha, eu juro por Deus que a bichinha começaram assim, agora eu digo, segura na mão uma da outra. Elas pegaram na mão e rodando, né? Aí foram subindo lá. Aí não chega, eu digo, vai para a direita, aprume. E elas foram, gente, para resumir. Quando eu olhei, 21 de setembro, essa história de 2021, quando eu olhei dessa altura, que eu olhei tinha acabado a passarela, eu falei, freia em nome de Jesus! Tarde demais. A primeira desabou e as outras vieram junto. A nossa sorte é que a Folha de São Paulo estava cobrindo o evento. Manchete, procurem depois no Google. Manchete da Folha de São Paulo, 21 de setembro de 2021. Favela da Palmeira lança grife com efeitos especiais. Era a bichinha desabando lá e nós vendemos como nunca. Foi uma festa. Agora a gente já faz. Gente, ó. É porque não foi vocês que caíram. Bom, gente, para encurtar a conversa, tem a Palmas Funeral, que a gente faz nosso próprio caixão, enfim. Mas vou encurtar aqui as nossas cooperativas, que faz aí serviço de urbanização. É claro que é sempre aquele desafio da prefeitura contratar. A Prato Colorido, que faz o ramo de gastronomia, de alimentação. E aí, cadê nosso amigo aí da economia criativa? Sem arte, a vida não serve, gente. Aí na companhia Bate Palmas, é nosso grupo de dança e música. É uma das maiores companhias de dança e música popular que eu conheço hoje de Fortaleza, porque não sei se a arte vai mudar o mundo, mas se o mundo mudar, vai ser por causa da arte. Sem cultura, sem arte, a vida, além de não ficar sem graça, a gente não tem a criticidade, a criatividade, a imaginação tão necessária para a gente viver e transformar o mundo. Só para registrar isso aí. E agora, por último, nosso xodó, que é a Palma Solar. Quem é do Ceará, do Nordeste, ou quem é desse tema sabe, como ali no Ceará tem as grandes fazendas solares, né? São as grandes corporações, grandes empresários que compram aqueles terrenos enormes, botam aqueles placas no chão, nunca mais nasce alimento ali. Aquelas eólicas gigantes, que faz um barulho ensurdecedor, com 1 quilômetro, ninguém mais mora ali perto, porque a eólica não deixa. E está se criando, nada contra. Eu não gosto de ser contra nada, eu quero ser a favor do que eu faço. Nada contra os bilionários que estão sendo bilionários em nome da transição energética justa. Há um belo dia eu estava no Palmeiras, chegou o cara lá com um papelzinho, vende-se energia solar. Lá a gente tem energia lá é a Enel, que é concessionária, não sei qual é aqui em Ouro Preto. Enel também não. Pronto. O cara disse, eu vendo 20 centavos mais barato que a companhia. Eu digo, de onde vem a energia? Ele disse, é solar. E nós dissemos assim, meu Deus, o cearense, se eu botar uma placa solar na cabeça de cada cearense, ele gera energia solar para a família toda. Eu digo, olha, a gente gerou aqui já roupa, confecção, caixão de defunto, detergente, e por que a gente não gera a nossa própria energia? E nós decidimos, muito alinhado com a questão climática, a transição energética justa, é dizer, transição energética, para ser justa, tem que também distribuir renda, tem que ser popular e comunitária, e nós enveredamos na linha da produção de energia comunitária. Nós criamos a Palma Solar, é uma empresa associativa, são 30 sócios, essa é a Palma Solar 1, tem a Palma Solar 2, já está na Palma Solar 3, e estamos começando agora a produzir gás de cozinha,
que é do ramo sabe que é da biomassa. E por que a comunidade não pode produzir energia? A gente tem uma meta para os próximos 10 anos, toda a produção de energia são empresas locais, nossa, com nossos moradores de nosso bairro. E a Palma Solar ainda tem aqui um grande coisa que é isso aqui, ó, gente. Quando a pessoa pagava, digamos, R$1 o quilowatt-hora, hoje ela paga 30 centavos, a gente consegue baratear em mais de 50%, ainda ser uma empresa sustentável. A pessoa paga metade do preço e, quando ela paga metade, ela recebe um cashback na moeda social solar, que é a moeda social que vai comprar, que nem as outras moedas sociais, né? E comprar para estimular o comércio local. Ou seja, quanto mais sol Deus nos dá, e no Ceará faz sol até quando chove, a nossa usina vai crescendo e mais gente vai consumindo energia limpa e gerando negócios no bairro. Produção de energia também é coisa para pequeno produtor. Aí toda a parte ambiental, os ecopontos, são mais de 3.000 toneladas, a gente tem uma pegada ambiental muito forte, pegando meio ambiente, economia, geração de negócio e distribuição de riqueza. É o Banco Palmas hoje, o nosso G50, que é uma brincadeira com o G7, com o G20, que é isso aqui? É uma coisa séria. Ali tem um pastor, tem um padre, tem um que odeia Lula, tem um que ama Lula, tem um que gosta de Bolsonaro, quem odeia, tem um comerciante, tem todo tipo de gente, porque a gente é diverso. Se eu tivesse lá só gente que pensa igual a mim, não tinha graça nenhuma. Então, o G50, e é uma reunião bonita. Olha, a gente bota a mesa, eles se sentam lá, se empoderam, vota, tem todo o ritual, tem uma secretária executiva e tal, para ele se sentir poderoso, né? Nós somos da comunidade, é o nosso mundo. Então, vota, e o G50 é a nossa base de tudo. O nosso pacto foi a digitalização. Eu prometo que termino com 5 minutos. Eu quero chegar nos municípios, tá certo? Nós criamos a Palmas Lab, que é o nosso laboratório de inovação e tecnologia, 100% comunitário. Claro que tem parceria com universidades, mas programadores, desenvolvedores, gente de software que desenvolve nossa tecnologia, e nós digitalizamos todo o nosso sistema de moeda social, todo o nosso sistema digital do banco, do crédito e tudo. E criamos uma plataforma digital chamada Dinheiro Brasil. Hoje, todos os nossos equipamentos são digitais. É uma plataforma igualzinha que vocês têm aí, do Banco do Brasil, do Nubank, da PicPay, só que ela é nossa. E ela vai ler os nossos cartões. Todos aqueles cartões que eram manuais, aquela moeda que era manual, a gente criou uma rede, como eu falei. Hoje são 182 bancos comunitários do Brasil, e aquelas moedas que eram manuais, hoje são digitais. Então, se a gente pegar, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, Esse peguei foi ao contrário. Tudo que era de papel, tudo que era de cartão, hoje é um cartão digital, pré-pago, e cada um desses representa o município do Brasil, né? A gente é uma rede 100% digital, todos eles circulam na plataforma É Dinheiro, que é a nossa plataforma digital. Então, aquele velho banco de papelão, de moeda, hoje ele conseguiu se digitalizar com tecnologia 100% nossa, 100% gerada no Conjunto Palmeiras. Aí, quando a gente fez isso, gente, é lá na Palmatec, é nosso Banco Central. E é sério, ele está brincando? Isso aqui falou para me sacanear. Mas aí, ó, a Palmas Lab, hoje nós somos 182 bancos comunitários no Brasil. Vou já falar das prefeituras. Qualquer transação que aconteça no Brasil hoje, ela vai terminar ali, porque ele se faz a compensação bancária, os pagamentos terminam ali. Você faz na ponta, como todo banco, né? Tem a compensação bancária, o pagamento. Esqueci minha senha, o celular travou, é tudo feito localmente. Eu estou repetindo isso local, porque eu vi isso aqui. Gente, quer salvar a economia do planeta? Salve a economia local. Quer salvar a democracia do planeta? Salve a democracia do seu bairro. Quer salvar a soberania digital? Começa na comunidade. Não tem como pensar o global sem pensar o local. É de baixo para cima. Ou é endógeno ou se quer desenvolvimento. Mas isso é o tema de outra palestra, enfim. Então, criamos o É Dinheiro. Hoje tudo é digital, você compra por aproximação, tecnologia de ponta. Com um detalhe, é banco comunitário. Cada município tem o seu. A plataforma é única, mas se você sair do seu município, o seu cartão desliga automaticamente. É por georreferenciamento. Ele só reconhece ali. Se você quiser agora abrir uma conta do Banco Palmas, ele vai perguntar, oxe, ele vai estar lá no aplicativo, você está em Ouro Preto, não tem um banco aí?
Você vai dizer não, então não nos interessa, porque você tem que morar na comunidade para você poder abrir uma conta. Então, a plataforma é inteligente. Ela só abre contas, cada qual no seu lugar. Se você sair do seu lugar, tanto o seu aplicativo como o seu cartão desliga automaticamente. Você pode comprar muito antes do Pix ser criado. Claro que o Pix se inspirou na gente, não é mentira. A gente já fazia isso. Na comunidade, um comprava com o outro pelo aplicativo. Eles só botaram o nome de Pix, enfim, deixa para lá. São nossos amigos. Hein? Começa até com o P. O Drex era igualzinho o contrato inteligente. O nosso blockchain que eles copiaram. Demais! Aí é contigo, não é comigo. Então, todo mundo começou a comprar usando digital. E aí, gente, é claro que eu estou falando aqui, desde ontem vi vários municípios falando, aqui tem o PDA, o plano de PDA, né? Tem um plano de vocês, aqui tem um fora, aqui tem uma oportunidade grande. A partir de 2013, vários municípios do Brasil disseram o seguinte: a gente quer isso aqui para o município. Essa moeda local, que circula localmente, esse dinheiro que tem uma plataforma. Então, vários municípios começaram a criar, por leis municipais, os seus bancos locais, que a gente dá o nome de banco municipal. É a mesma estratégia, só que um é criado pela própria comunidade, como nós, uma associação, o outro é criado pelo prefeito, que faz uma lei, a Câmara aprova, o prefeito regulamenta e começa a funcionar do mesmo jeito. E a grande novidade desses últimos 3 anos é o surgimento, hoje já são 17 bancos municipais no Brasil, desses municípios que têm deixado desenvolver o município através dos bancos municipais. E aí são dezenas. Você pergunta, o que é que o banco municipal ou comunitário pode fazer? É claro que o município pode fazer muito mais. Ele tem funcionário, tem vale-refeição, ele tem vários serviços que ele pode fazer. À tarde a gente vai poder detalhar isso de forma mais expressiva. O Rio de Janeiro a gente tem 7 funcionando lá. 7. Maricá, Niterói, tudo funciona com a plataforma de dinheiro. São várias vantagens, não vou aqui me detalhar. Esse slide, vocês nunca viram, estão vendo hoje, quem assistiu isso várias vezes eu falar. Isso aqui é um banco nosso, que eu achei tão... Eu fiz isso ontem à noite, achei tão parecido com Ouro Preto, que é em Alcântara. Não sei quem conhece Alcântara, lá no Maranhão, onde tem as bases militares. Conhece lá? Pronto. Alcântara é uma cidade histórica também, tem vários prédios. E nós lá temos o Banco dos Quilombolas, que fechou. Eu vou dizer para fechou. Era um banco quilombola que tinha uma moeda social do turismo. Todo mundo em Alcântara, aí a sede do banco era bem ali perto, porque lá Alcântara só chega pela água, né? Pelo rio, pelo mar. E eles tinham lá um bosque do banco. E os turistas chegavam, iam lá e compravam a moeda. Deixavam R$200 e pegavam 200 guará. Ainda era de papel na época. E iam comprar lá, com desconto e tal. A maioria dos turistas que chegaram lá queriam comprar pela autoestima, de comprar e deixar 2%, né? Porque isso dói na gente. Quando você tem o mínimo senso de humor, por exemplo, eu estou ali na pousada dos ofícios, que é uma coisa maravilhosa. Só sobre a história da pousada daria uma conversa. Mas quando eu for pagar amanhã, eu vou passar isso lá, esse cartãozinho aqui da Visa. Tu não sabe, eu me tremendo todinho puxando isso aqui para pagar a mulher. Porque a mulher lá é um pessoal tão legal. Aí eu fiz amizade já, a gente come junto, eles contam história para a gente, mas vai 3% para a Visa. Eu não estou falando mal da Visa não, tá? Mas vai 3% para o cara que está em Miami comendo as custas da pobre da mulher da pousada. Se tivesse a moeda social de Ouro Preto, eu ia pagar com a moeda. Olha que alegria, na pousada de Ouro Preto, comprei Ouro Preto e deixei 3% para o fundo aqui de Ouro Preto. É uma felicidade monstra, gente. Quando eu tomasse minha cervejinha, pagar com o dinheiro da cidade, deixando a diária crescer. Quando eu pago, isso aqui tem que pagar, que não tem jeito, não tem outro. Eu lhe juro que eu dou assim uma tremedeira desgraçada, mas é o jeito, enfio lá na máquina, enfim. Espera aí, deixa... Não aceito não, mas deixa só terminar aqui a história, porque essa história não teve um final feliz, não. Então, os turistas começavam a comprar lá em Alcântara com a moeda guará. E para eles, mais do que comprar, toda essa sensação de deixar o dinheiro lá, eles queriam levar para casa o dinheiro, de souvenir. A lembrança que saiu contando, e saiu na Isto É, essa história e tal. Só que o povo de lá, essa história é ruim. Os quilombolas. Está até no meu livro, As Moedas Sociais do Brasil, e tem na Isto É também contando essa história. Eles tinham um apego tão grande pela moeda, que ligavam para a gente e diziam assim, nós vamos fechar o banco, porque os turistas estão roubando a nossa moeda.
e a moeda é nossa. E eles vêm aqui, compram a moeda e levam a moeda para fora, para os Estados Unidos, para não sei por quê. Eu falei, não se incomoda não, eu imprimo mais. Porque essa moeda é lastreada em reais. Era a melhor coisa do mundo. Eles estavam lastreando a moeda. Não, mas se agora não quer, a gente já criou a moeda que não criou o real, depois manda para mim que eu quero, que será feito numa gráfica. E era impressionante, porque muita gente já ia lá no banco comprar moeda para levar, não era só para gastar. Então, a moeda social do turismo, ela tem inclusive isso. O pessoal, além de comprar no local, ele quer levar de souvenir. Eu estive na cidade, comprei com a moeda da cidade, deixei 3% lá, ajudei o pessoal, ajudei as empresas locais e guarda de lembrança. Só que eles não entenderam, ficaram tão desesperados, tão putos que estavam levando a moeda dele, estavam roubando, que fecharam o banco, né? Foi uma das maiores tristezas. Mas estou dando só do exemplo do sentimento. Uma cidade como essa aqui, de Ouro Preto, que é um privilégio, eu sei que não é só a história de Tiradentes, eu estou alinhado com o companheiro que deu a palestra aqui, é a gastronomia, é a cultura, mas uma moeda do turismo aqui, eu acho que seria uma coisa fantástica para a cidade. Pois bem, vamos terminar isso aí, gente? Hoje no Brasil são várias moedas. Tem as comunitárias, criadas pelas comunidades, as moedas verdes ligadas aos ecopontos, moeda solar, moeda do biogás, moeda do turismo, tem as moedas municipais feitas pelas prefeituras, e sim, essas moedas todas circulam hoje com a mesma metodologia, mas numa chamada ecologia monetária. Nós somos 182 no Brasil. Alguns números para terminar. Hoje nós somos 400.000 pessoas que todo dia, em algum canto desse país, está comprando com o cartão do seu município, com a sua moeda social. 40 mil comércios credenciados em todo o Brasil, 3,5 bilhões de compras aí nos últimos 5 anos nessa moeda local. Significa, se eu botar 2%, isso vai o quê? Para 60, 70 milhões que voltaram para os fundos locais, estou falando do Brasil todo, né? Para os fundos locais, para pegar esse dinheiro e reinvestir todo, porque é obrigatório, em empresas locais, na criação de startups. Tem município como Niterói, que é grande, claro, que dá por mês, eles fazem editais e dão 100 mil, 150 mil a fundo perdido, dinheiro de fomento para as empresas, para as startups locais, a partir dos seus programas de moedas sociais. Somos 182 no Brasil, eu acho, já falei isso é a sede de alguns bancos nossos, só para terminar, e por final dizer para vocês, gente, valeu, é isso, muito obrigado, bom carnaval para todo mundo, que é o grito do cearense.